É isso aí, pessoal, a DC já começou a publicar Future State lá nos Estados Unidos, que mostra aí umas histórias do futuro, talvez alternativo, talvez não, dos principais heróis da casa. E a gente vai falar aqui nesse vídeo um pouquinho sobre como estão essas revistas e o que a gente tá achando até agora do Future State. Mas antes da gente começar a falar de gibi, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e ativar o sininho, porque a gente ainda vai falar muito de DC, de quadrinho e de tudo que é de bom nessa cultura pop aqui no Omelete. É isso aí, Gabi, só pra gente, contextualizar um pouquinho a galera. O Future State ele sai aí do epílogo do último Dark Knights Metal aí, que foi escrito pelo Scott Snyder, e ele mostra um futuro alternativo, porém provável, dos principais heróis da DC. E é uma linha contínua só do tempo, a DC já chegou a publicar essa linha, já chegou a mostrar ali no site oficial deles, e a gente acompanha as versões clássicas e as versões legado do Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, se eu não me engano, Robin também, a gente tem os Titãs. Então todas as propriedades que a gente gosta ali estão dentro desse Future State, que já está sendo publicado, já tem, se eu não me engano, umas 2-3 semanas aí nos Estados Unidos, e tá muito bom. Eu tô gostando bastante do que eu tô vendo. Sim, eu acho importante a gente contextualizar, porque assim, quando a gente vai falar de eventos, né, não chega a ser uma saga, é mais um evento, uma linha editorial que trata de futuro. Muita gente fica se perguntando, tipo, tá, é um futuro do cânone, é universo alternativo, como é que isso funciona? E a DC meio que deixou a porta aberta de um jeito muito esperto, porque assim, claramente o que for legal, o que cair nas graças do público, eles vão puxar pra timeline, né, pro cânone atual, e o que não vai ficar no Future State e fim de papo, né? E eu achei muito esperto o que eles fizeram aqui nesse evento, porque eles não se limitaram. Porque geralmente quando você vai fazer um evento, tipo, por exemplo, 2099 da Marvel, você joga muito lá na frente, você impossibilita que certos personagens interajam ou façam parte. E a DC não, porque a DC pegou nesse futuro deles, e aí você tem uma linha do tempo em que, por exemplo, começa em 2025, que é um futuro muito, muito próximo, tipo, daqui a 5 anos, e vai até o fim dos tempos. E isso possibilita que muita gente ali esteja no mesmo evento. Por exemplo, você tem a galera que tá aqui no presente, tipo o Constantine, um Batman um pouco mais velho, e aí você tem uma galera lá na frente, tipo uma Liga da Justiça formada só por personagens que a gente chama de legado, né? Que são tipo pessoas relacionadas, às vezes filhos, netos dos heróis que a gente já conhece. E aí você tem, por exemplo, um título em que a gente tem uma Diana mais velha, né, porque ela é imortal, e aí você tem o Superman mais velho, porque ele também é praticamente imortal, e aí no lugar dele, na Terra, você tem o filho dele assumindo o manto de Superman. Tudo isso ao mesmo tempo num evento que, apesar do que a gente tá falando, parece confuso, ele é muito suave de ler, né, Nico? Porque diferente das mensais normais que a gente tem, que já estão com uma narrativa já antiga, algumas estão com volumes desde o Renascimento aí, que tá vai fazer 4 anos esse ano. O Future State tá num negócio em que todas as revistas, elas meio que estão seguindo um fio da meada. Mesmo que elas estejam em tempos diferentes, elas vão falando de um evento que aconteceu e que o outro título relacionado ali, você já pega essa referência. Então, por exemplo, o Superwoman, que é com a Kara, você lê e ela fala aí de um desentendimento com o John, que é o filho do Clark, né, o Super-Homem original, e que assume o manto de Super-Homem. Logo depois, o título do Superman, que já é do John, você já vê o que foi essa luta. O título do novo Batman que assumiu, que é o John Ridley que tá escrevendo, já fala da empresa de segurança privada que dominou Gotham e começou a caçar mascarado. Aí no título com o Bruce Wayne você vê como é que acontece essa empresa privada entrando em Gotham. Então é muito tranquilo de ler, porque você tem um fio narrativo aí que tá conectando todas as revistas. E elas estão muito bem escritas, eu tô achando as artes muito boas. Mesmo o Flash, que é um herói que eu gosto muito, mas que eu não tô gostando das mensais, eu achei o Future State muito bom. Apesar de eu ainda não achar que eles estão fazendo bom uso do Wally, eu gostei da revista em si. Eu acho que elas estão bem escritas de um jeito que mensais no geral das duas grandes editoras não estão
não estão tão bem, tá acima da média do que é o geral que a gente tá vendo hoje em dia. E é isso, eu realmente tô gostando muito, apesar de a gente ter percebido aí que existem algumas polemiquinhas que eu acho que precisam ter a nossa atenção aí na hora que a gente tá lendo. Sim, total. Comentando a primeira parte do que o Nico disse, sobre os autores e tal, eu gostei muito porque, assim, a DC já fez um negócio parecido com Future State uns anos atrás, foi o Convergência, que foi quando eles precisaram mudar, né, tipo, no mundo real, a sede, se eu não me engano, de Nova York pra Califórnia, ou vice-versa. E aí, pra ter tempo pra essa mudança, pra ela não atrapalhar as revistas mensais, eles pararam tudo e lançaram o Convergência, que foi um evento que meio que pegou o multiverso deles e colocou, tipo, a Terra 1 pra lutar contra a Terra 2, a Terra 3 pra lutar contra a Terra 4, basicamente isso, assim. Só que o Convergência foi um evento muito qualquer coisa, tipo, tem histórias divertidas, que vale a pena você ler se você gosta dessa parte de multiverso, mas o evento em si, tipo, eu li ele inteiro e, tipo, tá, ok. Agora o Future State não, o Future State, os quadrinhos te pegam mesmo, os títulos te fazem querer ler. Porque, por exemplo, usando o mesmo exemplo que o Nico falou, se você quiser ler só o título da Superwoman, você consegue. Ele se fecha em si mesmo, ele faz um retrato muito legal da personagem, só que quando você tá lendo, você sente vontade de saber o que foi aquela treta. E aí você vai ler o do Superman. E além do Superman, você vê um negocinho ali com o Senhor Milagre que vai jogar pra um outro título. E aí isso é um negócio que eu sinto falta nos quadrinhos de super-herói, que eles tentam forçar muito, sabe, Nico? Tipo, que é a crítica que o pessoal fez com a Marvel nos últimos tempos, que é tipo, vamos fazer uma guerra civil e agora todos os títulos estão envolvidos. E aí, às vezes você tá lendo um título que não tem nada a ver com o que tá acontecendo na principal e você fica de saco cheio. Só que agora no Future State, não, eles estão fazendo meio que o contrário. Eles estão fazendo ligações que, além de fazer sentido, te dão vontade de ler e consumir esse evento, né? E isso eu acho que é algo muito positivo e tem muito a ver com os criadores que estão envolvidos, sabe? São realmente nomes muito bons. Eu fiquei muito feliz de ver lá que o da Liga da Justiça é desenhada pelo brasileiro, Robson Rocha, se eu não me engano. Posso estar enganado, mas eu acho que é isso mesmo. Que são realmente pessoas que estão envolvidas diretamente, sabe? Os do Superman, pelo menos, são os que eu mais dei atenção, por motivos óbvios, que eu amo Superman. A gente tem muita gente que eu já gosto de ler os quadrinhos, tanto na DC quanto fora. Então, assim, é um evento que eu acho que vale muito a pena acompanhar quando chegar aqui no Brasil, né, Nico? E eu acho que tá recuperando a atenção em personagens que ficaram um pouco de lado ultimamente. Você pega a própria Supergirl, que no Future State é a Superwoman, que teve a HQ cancelada, o Tim Drake, que há anos tá aí de escanteio, tem um título próprio que tá muito legal também, com a Salteadora como coadjuvante dele, muito, muito bom ali essa HQ também. E tá trazendo essas revistas pro destaque. Você não tá colocando elas como uma história secundária da revista do Batman, assim como as pessoas estão vendo. Não, você tem uma revista do Robin, você tem uma revista da Kara. Eles não estão jogados. Tipo, beleza, é uma consequência do que tá acontecendo com os mentores deles. Não, eles têm as próprias vidas, assim, eu acho que é um bom indicativo do que a DC planeja pro futuro real deles e pro futuro das histórias. Eu acho que isso tá muito bem feito. Sim, eu concordo, principalmente pelos personagens que eles estão usando, sabe? Porque, por exemplo, tem muito personagem novo, como, por exemplo, esse novo Batman, a nova Mulher Maravilha, que é a brasileira, mas eles também estão resgatando umas coisas, por exemplo, no título da Imortal Wonder Woman, que tem duas histórias, a primeira é da Diana e a segunda é da Núbia, que, se eu não me engano, foi a primeira super-heroína negra dos quadrinhos, das editoras mainstream, sabe? Você tem o retorno do Shiloh Norman, que é meio que o Senhor Milagre, que a galera às vezes não lembra tanto. E são personagens muito interessantes. Eles trouxeram de volta o Red X, sabe? Que pra quem assistiu o desenho animado dos Jovens Titãs dos anos 2000, sabe que é um personagem muito da hora, com um visual muito legal, que tipo, finalmente tá chegando nos quadrinhos, sabe? Então eu acho isso muito positivo porque, como o Nico disse, tipo, eles celebram muito a cultura ali, né? Tipo, o que foi criado já pela editora olhando pro futuro. Tipo, nos próximos anos vocês vão ver mais desses personagens, vocês vão ver mais desse tipo de história. Eu acho que isso é ótimo, até porque, por se tratar de futuro, eles podem dar uma viajada melhor. Por exemplo, um dos títulos que eu mais quero ler chama Superman vs Imperius Lex,
que é basicamente o Lex Luthor indo pra um outro planeta e sendo quem ele sempre queria, o governante supremo daquele planeta. Tipo, cara, isso nunca aconteceria no universo da DC atual, no cânone, entendeu? Você vê na Marvel que, tipo, o rei do crime, Wilson Fisk, foi eleito prefeito e é mó parto, os caras têm que se virar pra fazer, e assim, é prefeito de Nova York, uma cidadezinha. Imagina governar o mundo. Então, nessa linha isso é possível, e dá palco pra uma história que tem tudo pra ser, tipo, sensacional, lidando com a essência do que é o Superman, o que é o Lex Luthor, sabe? Só que no futuro, em outro planeta, e eu acho isso muito da hora. Mesmo dentro da própria DC, quando o Lex foi presidente, você pega hoje, que acho que 20 anos depois, mais ou menos, a galera nem cita mais. Tipo, foi um puta marco ali na história da DC, tipo, o Lex Luthor é presidente. Cara, isso não é mais citado. Foi um evento, assim, ele é intocável agora pelo Superman. E não é mais citado. Agora ele governa um planeta. E a gente pode chegar num futuro da editora em que ele governa um planeta inteiro. Isso é muito divertido. Apesar de o futuro das histórias não ser exatamente divertido. Exato. Porque você tem, assim, governos fascistas extremamente militarizados, assim, atacando Gotham, Metrópolis, o Superman do John Kent tendo que tomar medidas drasticíssimas, assim, pra proteger Metrópolis. A revista do... Eu diria, assim, das histórias mais otimistas que eu vi, a mais otimista ali, com mais esperança é a do Monstro do Pântano, e porque acabou a humanidade. Onde a gente chegou? Ele criou novas vidas. e esse é o mais otimista que chega no Future State. Tipo, não tem mais humanidade. Não, é incrível. Agora vai dar certo. Agora vai, planeta, bora. Mas... Não, mas isso é muito interessante, porque, por exemplo, logo no começo do vídeo a gente falou aqui de Marvel 2099, sabe? Na DC a gente tem Cavaleiro das Trevas, a gente já tá acostumado a histórias que se passam no futuro e tal. Então eu acho que é legal a DC trazer esse futuro mais como uma oportunidade dos caras pirarem, né, dos autores e tal, do que realmente de se restringir, tipo, não mexe com o que tá no atual, não. Vai brincar lá na frente, sabe? Não foi isso que aconteceu. E aí, Nico, pra gente fechar, eu quero retomar a segunda parte do que você falou lá atrás, das polêmicas. Porque, assim, uma das personagens, né, que estreou no Future State, que tava todo mundo muito ansioso pra conhecer, foi a Yara Flor, que é a Mulher Maravilha brasileira. E aí, assim, por mais que seja um quadrinho em que a autora, né, que é a Joelle Jones, que escreve e desenha, disse ter tomado todo o cuidado, ela quis retratar a nossa mitologia, o nosso folclore, eu tô usando aspas aqui, rolou uma controvérsia assim que o quadrinho saiu, pela forma como ela lidou com a cultura indígena, né? Dá pra ver que a intenção dela foi muito fazer, tipo, o que a Diana faz com os deuses gregos, a Yara vai fazer com a cultura, as divindades indígenas brasileiras. Só que assim, uma coisa é você fazer isso com uma cultura que, né, com deuses e etc, que não são cultuados desde o século IV, século V, e outra coisa é você fazer isso com uma cultura de pessoas que existem nos dias de hoje, sabe? Sem consultá-las, colocando ali algumas questões na história que desrespeitam até a cultura dessas pessoas. Então rolou uma certa controvérsia aí que, assim, é importante pra gente, como o Nico disse, não contornar, não fingir que não viu, né? Eu mesmo lancei um artigo no site, assim que eu terminei de ler o quadrinho eu tava muito empolgado e tal, e aí só depois que eu fui ver pessoas indígenas falando sobre o quadrinho que eu fui entender alguns dos problemas. E é um debate que a gente, né, até bom que a gente tem esse espaço pra gente ter, pra não se ignorar, né, Nico? Exatamente, a gente, que nem o Gabs falou, a gente tava bem empolgado quando a gente leu, porque, de novo, essa linha toda tá estruturalmente muito bem feita. Então, mesmo esse do Mulher Maravilha, sem passar pano aqui, ele tá bem escrito, ele tá bem desenhado, bem colorido, e a gente que não tem essa vivência, não tem não cresceu tão próximo com essa cultura, a gente realmente não conseguiu pegar profundamente esses problemas. Então, quando a gente começou a ver essas críticas, a gente entendeu que talvez não seja
exatamente tudo isso que a gente tá pensando. A gente precisa parar pra analisar isso de uma maneira muito mais cultural do que só como fã e crítico aí. E tem que dar espaço também pra quem entende disso, pra quem cresceu nessa cultura, né? Pra falar. Exatamente. E o Gabs, logo depois que ele soltou o texto, começou a ver as pessoas falando, a primeira coisa que ele fez foi começar a mandar mensagem pra gente que ele conhece, pra gente que tem contato, pra gente que realmente falou, né, no texto, nos comentários, no tweet, que não gostou, por que não gostou. E logo menos vai sair esse texto aí com gente que pode falar, que tem propriedade pra falar do porquê o retrato que tá lá tá errado. Eu acho importante a gente deixar claro aqui que, apesar de no primeiro momento a gente ter gostado, a gente tem consciência e a gente ouviu que tem muita coisa que precisa ser corrigida. E a gente vai ouvir quem precisa ser ouvido. Exato, eu acho que até porque a mídia funciona assim, né? A gente, como leitor de quadrinho, tá sempre querendo, né, uma coisa, sabe, adulta, que faça pensar, que a gente tenha pensamento crítico sobre aquilo, né? Pô, a gente ama obras como Watchmen, V de Vingança, etc., por conta disso, desse viés de pensar além da ficção. E eu acho que quando esse tipo de coisa acontece no mundo real, principalmente na nossa, né, envolvendo o nosso país ali, porque é a Mulher Maravilha brasileira e tal, acho que é importante a gente parar e dar uma atenção pra isso, principalmente porque tá dentro de uma iniciativa muito legal que é o Future State, né? Então, acho que é juntar um pouco do que tem de legal aí pra gente evoluir o debate, né? E sempre falando de quadrinhos, que é isso aqui que a gente ama e sempre vai amar e sempre vai acompanhar. Bom, virando agora a chavinha um pouquinho, já que deixar um pouquinho a polêmica de lado, só pra agradecer e falar pra você, comentar aí se você tá lendo o Future State, falar o que você tá achando dessa proposta nova da DC de olhar pro futuro imediato, dar aquela viajadinha, e não se esquece de se inscrever no canal e tocar o sininho, porque a gente ainda vai falar bastante de DC, de Marvel, de tudo que é quadrinho aqui, e também de outras coisas da cultura pop. Até a próxima!